Bom dia, Cauã. Bom dia, Esther. Bom dia, professor. Bom dia, Pedro. Bom dia, Pedro Augusto também. Quem mais? Emily, bom dia. Vamos aguardar aqui o pessoal entrar na sala para a gente começar. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. O professor precisa ligar as câmeras? Oi? Precisa ligar as câmeras? Precisa, sim. Eu vou falar isso aí agora, a ordem da coordenação. E acho que os professores já falaram para vocês que a gente tem chamada, né? Então a gente vai fazer a Ô, chamada. professor, Pois não. por exemplo, teve uma aula de matemática, né, da professora Rose, que ela pediu para todos os alunos, na verdade, abrir as câmeras, aí ela foi chamando nome por nome. Aí, na verdade, é a chamada, né? Isso, exatamente. Na hora da chamada, vocês vão abrir as câmeras e me responder, tá bom? Tá bom. Eu já me justifiquei para Mônica, tá, Tem professor? alguns alunos que já justificaram para a Mônica que não tem problema não, tá? Mas aí você abre o microfone e responde, tá? É porque a gente constatou que tem muitos alunos que entram na sala de aula. Não estou falando que é o caso de vocês, mas tem alguns que entram na sala de aula e não assistem, tá? Aí a gente precisa monitorar isso aí para poder. Bom dia, tio. Bom dia. A gente tem que monitorar isso aí para poder assistir o aluno assistir a aula. Senão vai perdendo conteúdo, mesmo que tenha gravação depois, não é a mesma coisa, né? Assistindo a aula ao vivo pode tirar dúvida, pode participar, é melhor. Viu? Mas aí a gente vai fazer em algum momento aí, eu vou deixar ter um número maior de alunos e a gente vai fazer a chamada, tá? Provavelmente no outro horário eu vou tirar um tempinho para fazer a chamada. Beleza? Bom, vamos começar. Bom dia, Professor, Bom dia. mas só tem que ligar na chamada ou liga a aula toda? A recomendação é que fique ligado durante a aula, né? Pra gente ver vocês. Mas vocês normalmente não ligam. O ruim também é a interferência da internet. Às vezes a internet fica ruim, a minha mesmo estava péssima, eu tive até que desligar naquelas aulas para ver se conseguia transmitir sem problema nenhum. E aí a gente entende, tá? Agora o importante é o seguinte, na hora que a gente fizer uma pergunta, ou que vocês fizerem alguma pergunta e forem participar da aula, interessante que vocês abram as câmeras, tá bom? Aí abre, depois fecha, abre para responder a chamada, depois fecha. O que é importante é a gente ver vocês participando também, tá bom? É a recomendação da coordenação da escola e aí a gente tem que seguir. A minha mesma, eu comprei um cabo para poder botar aqui na internet, troquei a internet para justamente poder ficar com a câmera ligada. Inclusive eu tenho que ficar com a câmera ligada, tá? Eu estava dando aula aqueles dias lá desligando a câmera por causa da internet, justamente que foi dito aí que a interferência na internet, né? Como a internet estava ruim, prejudicava. Agora que eu já botei aqui o cabo, já troquei a internet, não tivemos problema mais na última aula, eu dei aula com a câmera ligada o tempo todo. E aí a gente vai ficar ligando, tá? Vocês, claro que não vão precisar fazer isso, mas é interessante na hora que você perguntar, que você participar da aula, abrir a câmera para eu ver quem está falando, identificar até mesmo porque é o seguinte, infelizmente eu não conheço vocês.
pessoalmente, né? Vi alguns rapidamente naquela apresentação, e aí eu preciso ver o rosto de vocês para ir memorizando. Muitos têm fotos no perfil, mas tem outras fotos também de anime, de outras coisas que não dá para a gente identificar. É bom a gente abrir a câmera para poder conversar, tá bom? E ver. Então vamos seguir essa recomendaçãozinha aí para a gente não ter problema, e na hora da chamada a mesma coisa. Exceto quem já justificou, os demais, por favor, abram as câmeras, beleza? Meus queridos, vamos lá. É o seguinte, nós falamos para vocês na última aula de movimento uniformemente variado, não é isso? Falamos de aceleração e falamos também das fórmulas, das equações do movimento variado, que são todas em função dessa aceleração, certo? Então, nós temos um movimento uniformemente variado que apresenta uma variação uniforme da velocidade, justamente em função dessa aceleração que é constante. E aí nós vimos as três equações que servem para calcular as características desse movimento. Se eu não me engano, semana passada eu mandei um resumo para vocês também, né? Uma aula teórica desse conteúdo. Mandei? Tira a dúvida aí para mim. Mandou. Mandei, né? Eu vi no Postei lá, né? e-class. Postei, né? Foi Ótimo. no e-class. Pronto. Nesse resumo, tem as fórmulas, todas as fórmulas do movimento variado, que são aquelas três que eu passei na última aula, e no módulo também. Então, o resumo é para complementar lá o estudo do módulo, mas você vai estudar pelo seu módulo que tem esse conteúdo também. Vocês que estudaram pelo módulo devem ter observado lá que no módulo de vocês ele fala de aceleração logo depois daqueles conceitos que eu passei para vocês, tá? Eu faço uma inversão aí na ordem, ok? Porque eu prefiro não falar de aceleração antes de dar movimento uniforme. Então, lá no módulo de vocês, junto com velocidade média, ele já fala de aceleração. A gente alterou e falou um pouquinho depois que eu terminei movimento variado, movimento uniforme, desculpe, antes de iniciar o movimento variado, aí eu falei de aceleração, porque a aceleração só faz parte do movimento uniformemente variado. No uniforme, a aceleração é nula, é zero. Por isso que eu faço essa inversão para poder facilitar a compreensão de vocês. Mas todo o conteúdo que a gente falou está lá no módulo de vocês. Beleza? Quem tiver alguma dificuldade, recorre lá ao resumo. E se continuar sem entender alguma coisa, pode mandar mensagem pelo WhatsApp que a gente esclarece, tá ok? Se tiver alguma questão que vocês estiverem fazendo, tiver dificuldade, manda para mim, tá ok? Que aí a gente vai tirando as dúvidas de vocês. Bom, vamos lá. Eu separei essa aula de hoje alguns exemplos para a gente ver como se aplica as equações no movimento uniformemente variado, tá? Separei vários exemplos porque são 3 equações e aí a gente vai trabalhar com essas equações para calcular as características do movimento. Então, o primeiro exemplo, ele diz o seguinte: um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera com aceleração escalar constante igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, essa aceleração ela é constante, 2 metros por segundo ao quadrado. Logo, o movimento é uniformemente variado, porque a aceleração é constante. Pode-se dizer que sua velocidade escalar e a distância percorrida após 3 segundos de movimento valem quanto? Então, desculpa, ele quer que você calcule a velocidade, certo? Que ele vai adquirir a velocidade final e a distância percorrida após 3 segundos de movimento. Como é que eu vou fazer isso? Movimento é uniformemente variado.
Então, obrigatoriamente, eu tenho que pegar as fórmulas de movimento variado, certo? Velocidade é igual a VO mais AT, a primeira equação que eu mostrei para vocês. Então, velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Vamos lá. A velocidade V final é a que eu quero descobrir, a que ele está pedindo, ao final de 3 segundos de movimento. A velocidade inicial ele deu. Qual é a velocidade inicial? 0. Por quê? Porque ele parte do repouso, exatamente, Pedro. Então, ela parte do repouso. Se ela parte do repouso, a velocidade inicial é 0. Mais a aceleração, que foi de 2 metros por segundo ao quadrado, então a aceleração eu boto 2, vezes o tempo que ele quer determinar a velocidade. O tempo foi de 3 segundos. Então, 2 vezes 3. 2 vezes 3 dá 6, mais 0 dá 6. Isso quer dizer que ele atingiu uma velocidade de 6 metros por segundo. Então, você já sabe que é a letra A ou B. Falta calcular a distância percorrida. Aí, um detalhe muito importante para vocês. A maioria dos alunos fazem isso aqui, ó. Calcula aqui certinho a velocidade e aí depois ele joga lá. Distância. Velocidade é igual a distância sobre tempo. Então, distância é velocidade vezes tempo. Ele pega 6 vezes 3, 18 e marca a letra B. Certo? Quando ele fizer isso, ele erra a questão. Por quê? Porque a distância percorrida não é 18 metros. Ah, professor, por que eu não posso fazer isso? Porque velocidade é igual a distância sobre tempo, é fórmula de movimento uniforme. E nós estamos trabalhando com movimento uniformemente variado, ok? Logo, eu tenho que usar a equação de movimento variado. Qual é a equação de movimento variado? Desculpe. Para calcular a distância, eu tenho que pegar a segunda equação que eu passei para vocês. ΔS, que é igual a distância, é igual a VOT, mais AT ao quadrado sobre 2, ou meio de AT ao quadrado. Então, essa fórmula é a fórmula para calcular a distância no movimento uniformemente variado. Se eu uso a fórmula errada, eu acho a resposta errada. Ok? Se eu pego distância, velocidade 6 vezes 3 do tempo, eu vou achar que a resposta é letra B. Enquanto a resposta correta é letra A. Como é que eu vou fazer? Distância é VOT vezes metade de A vezes T ao quadrado. Bom, primeiro, qual a velocidade inicial? 0, porque ele partiu do repouso. Então, 0 vezes o tempo dá 0, desaparece. Vai ficar que distância é igual a metade de AT ao quadrado, somente, porque o 0 desapareceu, certo? Distância vai ser 1 meio vezes A. A vale quanto? Vale 2, certo? Vezes o tempo ao quadrado. O tempo é de 3 segundos, 3 ao quadrado. Então, dá 9. 2 simplifica com 2, sobra 9. Então, a distância percorrida é uma distância equivalente a 9 metros, certo? 1 meio é da fórmula, tá? A fórmula é essa aqui. Distância é igual a VOT mais 1 meio de AT ao quadrado. Ou AT ao quadrado sobre 2. É a mesma coisa de 1 meio. Você está multiplicando 1 vezes AT ao quadrado sobre 2. Então, tanto faz você escrever 1 meio, que é a metade de AT ao quadrado, ou AT ao quadrado sobre 2, que eu acho que foi como eu passei lá para vocês, como está no livro, AT ao quadrado sobre 2, que é aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Esse meio é da fórmula, ok? 1 meio ou AT ao quadrado sobre 2 é a fórmula que determina isso. Toda vez que você for calcular a distância no movimento variado, a equação é essa aqui. Beleza? Portanto, a resposta correta é letra A, 6 metros por segundo e 9 metros de distância percorrida. Não letra B, como a maioria
dos alunos fazem, tá? Até mesmo porque isso é uma questão de vestibular, na pressa, você rapidamente calcula distância, velocidade vezes tempo e marca a questão. Então, ele faz isso aqui para induzir você ao erro, tá ok? Questão de vestibular, ela não é feita para testar conhecimento de ninguém, certo? Se fosse para testar conhecimento, ela exigia o cálculo. Questão de vestibular não exige cálculo. Você marca a resposta, manda o gabarito. Se acertar, você passou. Se errar, você perdeu. Certo? Então, as questões de vestibular eles são elaboradas para induzir você ao erro. Por quê? Quando você erra, você elimina um candidato. Certo? Outro candidato que acertou já fica na sua frente. E isso daí é bom para a seleção, já que a gente não tem um número de vagas suficiente na faculdade para absorver todos os alunos que saem do ensino médio, certo? Então, a verdade é essa daí. Vestibular ele não é feito para avaliar conhecimento de ninguém. Ele é pura e simplesmente feito para selecionar alguns alunos que vão entrar na faculdade, porque o governo não investe na educação para poder criar faculdade suficiente para todo mundo, certo? Então, por exemplo, na UESB, há cerca de 15 anos atrás, tinha 800 vagas e 1.800 candidatos para cursos de nível superior. O último vestibular, nós tínhamos 10.800 candidatos, tá? Só que sabe quantas vagas tinha? 3.800. Então, o número de vagas vai crescendo, mas bem menos do que o número de candidatos. Então, sempre vai ter mais gente querendo entrar na faculdade, saindo do ensino médio, do que o governo oferece vaga para os cursos de nível superior. Por isso que a gente tem vestibular no Brasil, certo? Alguns países não têm vestibular, por quê? Porque tem faculdade suficiente para todo mundo. Então, a faculdade vai fazer uma seleção através do currículo, os melhores vão para as melhores faculdades, aqueles que não são tão bons vão para as outras faculdades intermediárias, mas tem faculdade para todo mundo, certo? Porque o governo oferta faculdade para todo mundo. Então, se vocês ouvem essa história, vestibular vai acabar, o vestibular tem que acabar, não sei o quê, pode tirar isso da cabeça que no Brasil isso não vai ocorrer tão cedo. Enquanto não tiver oferta de faculdades para absorver todo mundo que sai do ensino médio, o vestibular não pode acabar. Isso é uma maneira que o sistema tem de selecionar alguns candidatos para entrar na faculdade. Beleza? Então, fiquem ligados nisso aí. Que a partir de agora, vocês... foco de vocês é vestibular e Enem, tá? Bom, segundo exemplo. Um ponto material parte do repouso em movimento uniformemente variado e após percorrer 12 metros está animado, ou seja, ele possui uma velocidade de 6 metros por segundo. A aceleração escalada do ponto material em metros por segundo vale metros por segundo ao quadrado, faltou o quadradinho aqui, vale quanto? Então ele quer que você determine a aceleração. Vamos lá. Que fórmula eu vou usar? Posso usar ΔV sobre ΔT? Não. Por quê? Porque eu não tenho tempo. Então, a primeira fórmula, essa daqui, ó, Não informou o tempo. já está descartada. Não tem tempo. Posso usar a segunda? Também não, porque também não tenho tempo. Então, a primeira e a segunda equação, elas só são utilizadas quando nós temos o tempo. E nessa fórmula, nessa equação, desculpe, nessa questão, nós não temos o tempo. Achar o tempo aí não dá não, professor? Não, não dá o tempo, não. Ou você calcula o Não, tempo. desculpa, é que eu pensei É 6 metros por era para segundo, fazer é a 12 velocidade, tá bom? sobre 6, mas acho que não É, dá não, né? Porque aí não. não é Movimento inteiro. uniforme, não. E aí, o que que acontece? Você pode até calcular o tempo, mas vai dar mais trabalho. Existe uma fórmula para você utilizar sem o tempo, que é justamente o que? A terceira, a equação de Torricelli.
Então, você vai calcular com esses dados a equação de Torricelli, que é V ao quadrado é igual a V ao quadrado mais 2AD. Delta S vale D também, distância percorrida. Tanto faz. Certo? Então, a velocidade final foi de quanto? 6 metros por segundo. A inicial, 0, porque ele partiu do repouso. E a distância percorrida de 12 metros, que está sendo informado aqui no enunciado. Então, o que acontece? Só você substituir os dados. Velocidade ao quadrado é igual a V ao quadrado mais 2AD, ou ΔS, tanto faz. A velocidade final foi atingida, 6 ao quadrado, certo? A velocidade inicial é 0, porque ele partiu do repouso, beleza? E a distância percorrida, ΔS, 12 metros. Então, fica 6 ao quadrado é igual a 0 ao quadrado mais 2 vezes A, que eu quero descobrir, vezes 12, que é a distância, ΔS. 6 ao quadrado dá 36, 0 ao quadrado desaparece, 2 vezes 12, 24 vezes A. Então, fica 36 é igual a 24 vezes A, isolo A, está multiplicando 24, passa dividindo, a aceleração é 36 dividido por 24, que dá 1,5 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Portanto, a resposta correta é letra A, 1,5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Se você jogar nessa equação aqui, primeiro, você vai achar o tempo, certo? E depois que você achar o tempo, você pode usar essa equação. Mas aí você vai fazer 2 cálculos, sendo que na equação de Torricelli, você vai fazer apenas um, certo? Então é mais fácil. Você sempre vai buscar a que está mais fácil para fazer. Beleza? Todo mundo está entendendo aí esses exemplos? Alguma dúvida, meu povo? Não. Tranquilo? Não? De boa. Ô, professor, Ótimo. Sim, pode falar. peraí, deixa eu... Pronto, Luana, pode falar. Sobre essa equação aqui, eu entendi como é que faz o cálculo dela e tudo, mas eu não entendi como eu posso aplicar. Eu vi esse enunciado aqui e eu não entendi como eu poderia aplicar e por que eu ia aplicar essa equação. Eu não consegui entender isso. Beleza, vamos voltar lá para ver se você entende. Olha só. Quando você tem dificuldade em identificar qual equação você vai usar, eu recomendo que você relacione os dados, tá? Então, observe aqui. Você faz aqui do lado, escreve aqui do lado, ó, dados. O que foi dado na questão? Então, você analisa assim, ó, por parte. Um ponto material parte do repouso. Então, você sabe que VO é igual a 0, certo? Aí você anota aqui, ó, VO é igual a 0. Velocidade inicial, 0. Em movimento variado, após percorrer 12 Ô, professor. metros. Oi. Eu mandei uma mensagem no chat pro senhor, Certo. se você puder ver aí. Só um minutinho aqui, que meu negócio aqui, minha tela sumiu. Tá, beleza, Thiago. Tranquilo. Aí o que acontece? Voltando aqui. Aí você vai distância D igual a 12, tá? E está com a velocidade, atingiu uma velocidade de 6 metros por segundo. Então, velocidade final, V igual a 6. Qual a aceleração? Então, a aceleração, você bota um pontinho de interrogação. É o que ele está pedindo para você calcular, certo? Então, o que acontece? Quando você vê os dados, você sabe que ele deu VO, velocidade inicial, deu a distância e deu a velocidade final. Se ele está pedindo aceleração, as 3 fórmulas têm aceleração, certo? Só que a primeira fórmula é essa aqui, ó. Ele deu o tempo? Não, então você não pode usar essa fórmula. Você não tem o tempo, tá certo? A segunda fórmula também tem tempo, ó. Então, se você não tem o tempo, você não pode usar a segunda. Qual a fórmula que não tem tempo? Só a terceira fórmula.
Então, a única fórmula que você pode usar é essa daqui. Tá? Por quê? Porque essa é a única equação que não tem tempo. Então, para os dados que ele passou, que foi velocidade inicial, velocidade final e distância percorrida, eu só posso calcular a aceleração por essa daqui. E aí eu vou usar essa fórmula. Conseguiu Ok, entender? consegui. E tem mais fórmulas assim? Tem essas três fórmulas aqui. Esse assunto tem essas três equações. Aham, VO eu é tirei a uma. primeira, VO é igual V é igual a VO mais AT, a segunda que é D igual a VOT mais AT ao quadrado sobre 2, e Torricelli, que é V ao quadrado é igual a V ao quadrado mais 2AD. São as três fórmulas. Vai ter questão, Luana, que você pode... ele passa os dados todos. Então, ele passa a distância, passa o tempo. Aí, qual é a equação que eu vou usar? Você vai escolher. Qualquer equação que você usar vai dar o mesmo resultado. Certo? Uhum. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar a equação mais fácil. Então, se ele pediu a velocidade Aí, final, você usa essa daqui. Ó. Se ele tivesse dado o tempo, você ia usar a primeira, porque é muito mais fácil do que você levar ao quadrado, entendeu? E depois dividir. Se você entendi. tiver os dados, você pode usar qualquer fórmula que o resultado vai ser exatamente o mesmo. Pois é, mas se eu usasse a padrão, tipo, delta S sobre delta T, ia dar errado. E é porque esse assunto é movimento uniformemente variado. Essa Aham. fórmula que você está falando é de movimento uniforme. Eu não posso Uhum. usar qualquer fórmula em qualquer conteúdo. Eu posso usar qualquer fórmula daquele conteúdo. Então, nesse conteúdo, movimento variado, você tem essas três equações. Se você Uhum. tiver dados, você pode usar qualquer uma das três. Agora, você não pode usar a velocidade igual a delta S sobre delta T, porque não é a equação desse assunto, é do movimento uniforme. Tá certo? Ok. Então, não Uhum. pode fazer essa confusãozinha. Muitos alunos fazem isso. Eles confundem, eles pegam a fórmula de movimento uniforme e jogam aqui. Mas aí erra a questão, porque o É, eu cálculo, tive dificuldade. o cálculo fica errado, tá bom? Viu? Mas com a Obrigada. prática, porque é o seguinte, ó, física e matemática, você só aprende treinando. Então, por isso que nas aulas eu passo bastante exemplos, a gente fica aqui, porque é importante vocês fazerem, tá? Quanto mais vocês fizerem exercício, mais vocês vão pegando, é igual a matemática, você vai pegando as dicas e as técnicas das questões, porque só treinando que você consegue fazer isso. Então, é muito Uhum. importante que vocês façam as atividades, tá? Qualquer dúvida, mande para mim. Se não conseguir, não tem problema, pode mandar pelo WhatsApp, que a gente vai respondendo para vocês, tentando esclarecer. E não se preocupe com erro. A hora de errar é agora. Você pode errar na aula, você pode errar à vontade, tá? E a gente aprende com os erros. Errar é bom. Você não pode errar na hora da prova. Exatamente. Na hora da prova é que você tem que ter tranquilidade e mesmo assim você ainda pode errar, porque você tem 30% de chance de erro. Você ainda vai ser aprovado, né? Você só precisa tirar 7. Então você pode errar 30%. O ideal é que não erre nada, que tire 10, que é a minha vontade, tá? Para todos vocês. Mas, se por acaso ocorre algum erro, não é isso que vai te reprovar, porque você precisa ter 70% de aproveitamento, certo? Então, a hora de errar agora, vocês podem perguntar, podem questionar, podem fazer questões e tiver dúvida, não tem vergonha não, pode mandar mensagem no WhatsApp, eu já respondo para o pessoal do primeiro, do segundo, do terceiro ano, que já são meus alunos, que a gente teve a oportunidade lá de conviver presencialmente, tá? Mas a gente vai voltar com fé em Deus, e aí vocês vão ver que eu sou totalmente aberto a esse tipo de questionamento, não tem problema nenhum, eu fico chateado, pode mandar mensagem. Eu estou aqui para isso, para tirar as dúvidas de vocês e tentar ajudar vocês a entender. Beleza? Enquanto estiver aqui, por favor, sigam aí o exemplo de Luana, abram as câmeras, pergunte mesmo, porque o importante é isso aqui, tá? A gente está num ritmo legal, o conteúdo está sendo dado de forma tranquila, não estamos atrasados, então pode perguntar, a gente para, a gente volta, refaz a questão até vocês entenderem. Eu não quero que vocês saiam daqui com dúvidas. E se por acaso sair, o que eu falei, manda mensagem no WhatsApp que eu estou à disposição. Bom,
Terceiro exemplo, um móvel parte do repouso e percorre uma distância de 200 metros em 20 segundos. Qual a aceleração desse móvel? Desculpe. Então, percebam aqui, ó, ele deu a distância e deu o tempo, tá? E está pedindo a aceleração. Como é que eu vou identificar a fórmula? Ó, respondendo aí novamente a pergunta de Luana. Como é que eu vou fazer para saber qual é a fórmula? Escreva aqui do lado dados. Professor, e ele também tem a velocidade. Oi? Desculpe, não ouvi. Ele também deu a velocidade que parte do ponto de Isso, repouso. também deu a velocidade inicial, exatamente. Aí o que eu faço? Eu boto aqui do lado, ó, dados. O que ele deu? A velocidade inicial, que partiu do repouso, VO é 0, deu a distância D e deu o tempo T. Então, eu tenho VO, D e T. E ele está pedindo A. Se ele deu VO, D e T, eu posso usar a primeira equação? Não, porque eu não tenho V. Eu posso usar a segunda equação? Posso, porque ele deu a distância, deu VO e deu o tempo. Então, para achar a aceleração, eu vou jogar na segunda equação. Não vou poder usar a terceira, porque eu também não tenho a velocidade final. Então, eu vou usar a segunda equação. Distância igual a VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Vou cortar VOT, porque VO é 0. Qualquer que seja o tempo vai dar 0. Desaparece. Fico distância igual a 1 meio de AT ao quadrado ou AT ao quadrado sobre 2. Qual foi a distância que ele deu? 200 metros. Então, 200 é igual a 1 meio vezes a aceleração, que é o que eu quero descobrir, certo? Vezes o tempo, que foi de 20 segundos ao quadrado. Desculpe. 20 segundos dá 400. 20 segundos ao quadrado. 20 vezes 20, 400. 400 dividido por 2 dá 200. Então, fica 200 é igual a 200 vezes A. Eu quero A, passo 200 dividindo para o outro lado. Então, a aceleração vai ser 200 dividido por 200, uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Portanto, a resposta é a letra C. Beleza? Todo mundo entendeu? Estão conseguindo aí ver como identifica a fórmula, né? Eu entendi, mas eu queria tirar uma dúvida. Pode falar. Para eu não confundir movimento uniforme com movimento uniformemente variado, eu posso me apegar ao fato de que sempre que for um movimento uniformemente variável, vai falar da onde ele sai, se ele sai de repouso ou a velocidade que ele saía. O movimento uniforme não fala, né? Ou fala? Não necessariamente, Kézia. Pode falar no movimento uniforme também. O que você tem que se apegar é o seguinte: você tem que ver no enunciado se ele fala de aceleração. Então, se ele fala que tem aceleração, é movimento variado. Observe aqui, ó, vamos voltar lá para o primeiro exemplo. Ó. No primeiro exemplo, ele fala: o veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera com aceleração constante. Então, se tem aceleração com valor igual e diferente de zero, é movimento variado, certo? Olha o segundo, ó. Um ponto material parte do repouso em movimento uniformemente variado. Então, ele já disse no enunciado que é variado. Aí você vai para o terceiro. Um móvel parte do repouso percorre a distância tal. Qual a aceleração desse módulo? Se tem aceleração, é movimento variado. Vamos ver o quarto exemplo. No movimento retilíneo uniformemente variado. Então, ele já falou que é variado. Um automóvel parte do repouso atinge 100 km em 8 segundos. Qual a aceleração do móvel? Está pedindo aceleração, movimento uniformemente variado. Certo? Sexta questão. Um móvel desloca com velocidade inicial de 20 quando inicia um processo de frenagem com desaceleração de 2,5 metros por segundo. Então, está falando que tem aceleração, é movimento uniformemente variado. Deu para você entender? Entendi. Então, você tem que se atentar para isso. Ou ele vai falar no enunciado que o movimento é uniformemente variado. Se ele não disser, você tem que observar se tem aceleração. Se tem aceleração, é movimento uniformemente variado. Ah, professor, e o uniforme? No uniforme, ou ele fala que o movimento é uniforme, ou ele vai falar no enunciado que a velocidade é constante.
Então, como nós vimos, ele fala assim, um móvel desloca-se numa estrada retilínea com velocidade constante de 20 metros por segundo, ou com velocidade constante de 72 km por hora. E aí, no enunciado, ele fala que a velocidade é constante, você já sabe que o movimento é uniforme. Se falar que tem aceleração, você já sabe que o movimento é uniformemente variado. Beleza? Conseguiu entender? Consegui, obrigada. Nada. Bom, todo mundo entendeu que a terceira é letra C. Nenhuma dúvida na terceira? Então vamos ver aqui. Quarta questão, uma questão teórica, porém, ela depende da interpretação da fórmula. Então, é uma questão teórica, mas se você não souber a fórmula, você não responde. Então, um exemplo aqui para vocês perceberem essa importância. No movimento retilíneo uniformemente variado, com velocidade inicial nula, a distância percorrida é... Então, vamos lá. Ele quer informações sobre a distância percorrida. Nós sabemos que a distância, a fórmula de distância é VOT mais AT ao quadrado sobre 2, ou meio de AT ao quadrado. Ele disse que a velocidade inicial é nula. Se a velocidade inicial é nula, ó, não existe É VO. zero. É zero. Zero vezes o tempo, o que vai acontecer? Desaparece. Então, isso quer dizer que para essa situação, a distância vai ser igual a metade de AT ao quadrado. Então, a fórmula para calcular nessa situação que ele propôs de distância vai ser essa aqui. Distância é meio de AT ao quadrado, ou AT ao quadrado sobre 2. Então, vamos analisar agora as questões. A distância percorrida é diretamente proporcional ao tempo do percurso. É diretamente proporcional ao tempo? Não. É diretamente proporcional ao quadrado do tempo. Está vendo aí a fórmula? D é igual a AT ao quadrado sobre 2. Então, é proporcional ao tempo ao quadrado. Letra B, inversamente proporcional ao tempo? Não, ela é diretamente proporcional. Inversamente, se o T tivesse aqui embaixo no denominador, certo? Então, está sendo diretamente proporcional. Aumenta o tempo, aumenta a distância percorrida. Letra C, diretamente proporcional ao quadrado do tempo do percurso? Sim. Ó, D está sendo diretamente proporcional ao quadrado. Então, se eu dobro o tempo, eu vou aumentar a distância em 4 vezes. Portanto, a resposta correta é a letra C, diretamente proporcional ao quadrado do tempo. Beleza? Conseguiram entender? Sim. Ótimo. Ótimo. Tá? Então, você sabendo a fórmula, você analisa se é diretamente, inversamente proporcional e consegue chegar na resposta. Ok? Bom, quinto exemplo. Professor, Sim, pode ser pode falar. de novo, por favor, que não deu para entender muito. Tá, olha só. Deu uma travada aqui, não consegui entender direito. Tranquilo. A distância, ela é calculada por essa equação, certo? Se você não tem a velocidade inicial, VO vai desaparecer, a distância fica proporcional a T ao quadrado sobre 2, certo? Bom, ele está perguntando o quê? Com relação ao tempo do percurso. A distância ela é diretamente proporcional ao quadrado do tempo, ó. D é proporcional a T ao quadrado. Então, a resposta correta é a letra C. A distância percorrida é diretamente proporcional ao quadrado do tempo. Conseguiu entender? Pela fórmula você olha, ó. Se o T tivesse aqui embaixo, seria inversamente proporcional. Só que o T está em cima no numerador, então é diretamente proporcional. Conseguiu? Foi Luigi que perguntou? Beleza? Nossa aula vai ser Entendi. interrompida agora. 8h20 a gente retorna, viu? Nossa aula vai cair, que já deu o tempo da aula. Mas aí eu vou mandar outro link, 8h20 a gente volta. Beleza? Valeu, professor. Valeu, galera. Até daqui a pouco. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Lembre-se que no próximo horário tem a chamada. Valeu.